Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura, leitura do livro de Samuel. O Senhor chamou de novo: Samuel, Samuel. Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse: Tu me chamaste, aqui estou. Ele respondeu: Não te chamei, meu filho. Volta a dormir. Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois até então a palavra do Senhor não se lhe tinha manifestado. O Senhor chamou pela terceira vez: Samuel, Samuel. Ele levantou-se, foi para junto de Eli e disse: Tu me chamaste, aqui estou. Ele compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Então disse a Samuel: Volta a deitar-te. E se alguém te chamar, responderás: Senhor, fala, que teu servo escuta. Samuel voltou ao seu lugar para dormir. O Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou-o, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: Fala, que teu servo escuta. Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: Que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram a palavra de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido, querida de Deus, paz e bem. Hoje a liturgia ela vem nos revelar de uma forma muito clara o seguimento a Jesus e a alegria de seguir a Deus. E por isso foi importante lermos um trecho da primeira leitura e o Evangelho, para a gente ver algumas formas dessa didática, dessa metodologia que o próprio Deus usa para conosco. Então, a primeira leitura traz ao nosso coração uma forma muito clara que Deus comunica conosco. E é interessante a gente pegar essa perspectiva de Samuel, porque ela é muito precisa no tocante à nossa vida. O exemplo de Samuel é algo que acontece comigo, com você que tem acompanhado as nossas conversas, via de regra com todos. Porque o próprio Deus, ele nos chama. E é importante perceber que Deus nos chama pelo nome. O que significa isso? Significa que ele chama um a um. Deus não chama multidões. Ele chama um a um, e nesse convite individual criam-se multidões, porque ele chama a todos.
Mas é importante perceber o carinho de Deus no sentido que ele vai dar uma condição de individualidade para cada um de nós. Ele nos trata como únicos, porque nós somos únicos, especialmente para Deus. E é por isso que ele nos chama pelo nome. E muitas vezes nós não temos ainda o ouvido adestrado para entender a voz do nosso Senhor. E é lindo ver essa dinâmica na liturgia, porque está tudo bem. O carinho de Deus, ele é profundo. E aí cabe uma coisa muito interessante, a gente ter pessoas que nos aproximem de Deus, no nosso convívio. Porque muitas vezes o próprio Deus nos chama. Mas como a gente ainda não conhece a voz do pastor, ele abre um caminho para que a gente reconheça o chamado. Porque o carinho de Deus é tão grande que ele vem ao nosso encontro, ele percebe até mesmo as nossas limitações, especialmente as nossas limitações, e ao invés dele parar nisso, talvez ele poderia exigir que essas limitações fossem suplantadas, que fosse feito algum movimento da nossa parte para superar essas limitações. Deus poderia agir dessa forma, mas ele não faz assim. Ele respeita toda a nossa individualidade. E quando existe essa limitação de não escutarmos a voz dele por ainda não entendermos ela, o que ele faz? É como se ele criasse uma nova estrada, um novo caminho. Porque é importante para Deus que nós entremos em sintonia com ele. E aí ele usa, muitas vezes, de um outro irmão que vai nos, como se fosse clarear esse caminho. Como se fosse Deus falando através do irmão para chegar até o nosso coração. E a partir daí, a gente passar a entender também a voz de Deus por nós mesmos. É belíssima essa experiência de Samuel, que tem tudo a ver com a nossa caminhada. E tratando do Evangelho, que a gente já fez uma reflexão sobre ele há um tempo atrás, mas hoje o Evangelho repete algo que a gente leu e absorveu ontem. Porque o Evangelho mais uma vez fala, Jesus olhou bem para ele. É fundamental a gente entender esse olhar de Deus. Da mesma forma que ele nos chama pelo nome, ele olha profundamente para cada um de nós. E mais uma vez, o que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso Deus nos ama sem limitações. E ele, a partir do momento que ele desperta em nós e aguça o nosso ouvido e o nosso interior para recebê-lo, ele nos dá esse presente de nos olhar por inteiro. Foi isso que ele fez com Pedro. E quando Cristo nos olha, ele nos abraça. E ele nos respeita. E certamente ele, talvez não de forma instantânea, mas tudo no tempo de Deus, certamente ele nos dá a condição de entendermos o nosso caminho, a nossa vocação, o que Deus nos pede no seguimento a ele. Com Pedro, ele olha para Pedro e fala, tu serás Cefas. Ele já faz uma menção a tudo o que Pedro um dia disse sim, abraçou
e realizou. É outro ponto fundamental. Quando Cristo, no seu segmento, no meu segmento, revelar ao nosso coração, claro, de maneira individual, mas revelar para mim, para você, a sua missão, a sua vocação, não tenha medo dela. E não pense de forma alguma que é um convite agressivo, no sentido de você precisa fazer. Não. Cristo, ele age dessa forma, ele revela para nós o nosso caminho, mas ele nos dá a condição de caminhar até essa realidade. E foi assim com Pedro. No primeiro olhar de Cristo, Pedro já soube a sua vocação, mas ele não entendia ela ainda. Não tenha medo de não entender o plano de Deus. Confia no seu Senhor. Confia e se entregue a Ele, de forma que mesmo quando você cair, você saiba retornar para o caminho. Veja a vida de Pedro, se não foi assim. E dessa forma, nós nos realizaremos em Deus e de forma muito especial em nós mesmos. Porque o realizar-se em Deus nunca está distante do realizar em nós. Porque Deus sempre vai querer o melhor. Deus sempre nos entrega o nosso 100%. Confiemos no Senhor, busquemos esse seguimento a Ele e peçamos a Deus para adestrar nosso ouvido, nosso coração, para ouvir a voz do Mestre, entendê-la e confiar nela. Muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor, a cada dia, nos mostra que está mesmo muito próximo a nós. O Senhor nos ama de uma forma que muitas vezes nem nós mesmos entendemos, mas nós confiamos na sua palavra. Muito obrigado por revelar todo esse carinho a cada um de nós e te pedimos, fica conosco, Senhor, para que nós não nos afastemos de ti, muito pelo contrário, para que a gente seja cada dia mais íntimos e estejamos sempre na sua presença, no seu caminho. Amém.